Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias, hoje com o tema A Educação em Sexualidade. E para isso recebemos aqui o professor da UEMP, Luiz Fabiano Zanata, que é especialista no assunto, entre outras coisas, né, Luiz? Tivemos dificuldade em conseguir esse encontro, o tempo está marcado, esse bate-papo, mas por vários contratempos, né, somente agora conseguimos estar batendo esse papo. Primeiro, obrigado, Luiz, pela presença, importante, obrigado por ter vindo de Bandeirantes, da UEMP para cá, da tua casa, Barra do Jacaré. E eu acho que tem muita coisa para a gente poder conversar. Eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho, né, para quem está em casa, dizer sua formação, por que você trabalha com isso, com o que você trabalha hoje e tal. Muito obrigado. Ótimo. Maurício, obrigado pelo convite. Eu acho agradeço. que você, a emissora, estão de parabéns. Muito obrigado. Por trazer tantos assuntos extremamente importantes e assuntos que nós, que tratamos temas onde há controvérsias, não temos momento de voz, não temos visibilidade muitas vezes, né? Exatamente. Eu acho que é extremamente importante esses espaços de diálogo, espaços de debate, e poder trazer as pessoas que tem conteúdo, tem o que falar, né? Tão importantes e que muitas vezes está muito restrito ao academicismo e a gente não pode publicizar essas questões. Então, parabéns. Muito obrigado. Parabéns e muito obrigado. Então, eu sou mestre e doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu conduzi pesquisas sobre sexualidade e igualdade de gênero. E na vida acadêmica também sigo essa linha de pesquisa, trabalho com pesquisas sobre sexualidades e desigualdades e questões de gênero, olhando para adolescências e para as juventudes. Entendi. E principalmente há uma demarcação sobre a minha adolescência de investigação, a adolescência para onde direciona a minha atenção. Entendi. Porque são adolescentes, geralmente em contexto de vulnerabilidade social. Atualmente eu centro, dentro deste contexto de vulnerabilidade social, minha atenção aos adolescentes e jovens do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. MST. Sim. Certo. E junto à organização também contribuo com o setor estadual de educação do movimento, com as formações de educação e sexualidade. Entendi. E na UEMP sou professor no curso de graduação em enfermagem. Bacana. Que carreira boa. Isso, essa é a intenção do programa, trazer gente com essa experiência, né, com esse nível de profundidade de estudo, para falar um pouquinho para todo. Você na universidade acaba, às vezes, falando para si mesmo, fechado em si mesmo. Sim, essas chances, né, essas oportunidades são muito importantes e eu agradeço você ter vindo por isso. Obrigado. Luiz, assim, educação e sexualidade é um tema polêmico. Eu queria tentar primeiro, assim, explicar um pouquinho que não se tem que ter medo disso. Eu acho que nos últimos tempos andou-se pelas redes sociais, pelos debates políticos, né? Pelo ódio que tem na internet, que tem nas redes sociais, andou-se assustando um pouco sobre educação em sexualidade, como se de repente uma criança de 2 anos de idade fosse ser apresentada ao sexo, se fosse convidada a definir, ou não definir, a ficar em definições sexuais. Como é que é isso? Comenta um pouco da tua experiência, Luiz. Primeiramente, quando a gente fala de educação em sexualidade, é extremamente importante pensar o que é sexualidade, né? Porque o grande tabu, o maior alicerce do preconceito sobre a temática de educação em sexualidade está em pensar a educação em sexualidade enquanto uma educação sexual no sentido de uma educação reduzida às questões da prática sexual. Do sexo. Do sexo. No sentido de prática. Né? Entendi. Isso de forma alguma, né? Certo. Temos que entender primeiro que a sexualidade é uma dimensão humana que nos acompanha desde nosso nascimento até quando morrermos, né? Durante toda a nossa vida. E esta sexualidade, ela engloba questões fisiológicas, biológicas, culturais, sociológicas e históricas. Né? Então é uma dimensão muito ampla, uma dimensão que, além destas questões, ela também engloba saúde sexual, afetiva, reprodutiva, questões sobre gênero, diversidade, afeto, relacionamentos, comportamentos, direitos, né? Então é muito amplo. Infelizmente, o tema
é reduzido à questão da prática sexual. Exatamente. Então, talvez, né, toda a mística do tabu ao tema esteja relacionado à questão da prática. Sim, de forma alguma, a educação em sexualidade se disso. propõe abordar na superficialidade somente prática. Sim. Isso é uma das dimensões. Né? Quer dizer, e é o que se restringe, né? Parece que, e o que assusta. Sim. Você vai ensinar uma criança de 3 anos o que é sexo e como se pratica sexo. Então não é isso, né? Não. De forma nenhuma é isso, mas assim, há todo um interesse de fazer com que as pessoas pensem que é isso. Entendi. Então assim, ó, se sexualidade é uma dimensão humana, sexualidade está vinculado à nossa existência, à nossa corporalidade. Então, Sim. sexualidade é um domínio do corpo. Certo, certo. Corpo é um território político. Sim. A partir do momento que corpo é um território político e a partir do momento em que temos no Brasil e tivemos por toda a história, né, agora muito mais assentado, um fundamentalismo Sim, sim. e um integralismo do extremismo religioso muito aflorado, né, todas essas questões tiveram muito mais proibição de ser tratada. Né? E este corpo, claro, né, enquanto território político, um interesse muito maior de ser um corpo adestrado e um corpo onde eu o domino e dito para este corpo que haja e interaja de acordo com as normas de um determinado interesse. Então, normalização. A normalização. Então a temática da educação em sexualidade é isso. Passa por isso, né? Passa por este grande problema, por este grande enfrentamento que nós, educadores em sexualidade, temos hoje. Que é uma teoria de origem Foucaultiana. Foucault. Né? Só para deixar mais... É um dos, né? Para deixar mais claro isso, para as pessoas poderem entender, assim, quando você fala corpo como algo, um território político, né, que o Foucault trata, por exemplo, quando eu penso na questão da mãe, né? Então quando eu penso na questão da transformação historicamente da mulher, de mulher e mãe. Quer dizer, a mulher naturalmente não nasce mãe, mas é uma batalha. Nem nasce mulher. E nem nasce mulher, mas é uma batalha política, teórica, não é? Para que ela vá assumindo certos papéis, e esses papéis não são naturais. Não. Então é um campo de batalha, né? Histórico, cultural e teórico, e que tem, na verdade, e que há interesses, né? Por trás, interesses ocultos, ou às vezes interesses evidentes. Sim, né? A mulher não nasce mulher, né? Você lê uma frase interessante e importante, né? Da Simone de Beauvoir, né? e muito verdadeira, não é isso? Sim, sim. Contestada também nos últimos tempos, né? Como tudo. Sim. Maurício, é claro que existem interesses e existem uma tentativa de perpetuação da norma, né? Ainda mais se olharmos para a nossa história, né, o nosso processo de colonização, sim, e a gente pensar nos interesses e a gente se reportar para o livro de Freire, Casagrande e Senzala, nós veremos que estes interesses e esta educação em sexualidade se encontram muito demarcados e muito explícitos desde o nosso processo de colonização. Né? Um exemplo, você falava sobre a mulher, sobre não nasce mãe, né? E a gente trabalhou um pouco isso daí. Naquele período, se nós pensarmos a questão da educação em sexualidade quando na colonização, veremos que as mulheres foram inteiramente educadas sexualmente. Educadas sexualmente para garantirem a raça pura, os casamentos e os cruzamentos com os europeus, para não miscigenar os europeus com os indígenas, para conseguir sustentar o papel de boa mulher, né, todo traçado em uma concepção patriarcalista. Então, desde aquela época, cumpridora dos seus deveres. Então, desde aquela época, o interesse sobre estes corpos, né, está presente. A educação em sexualidade, de uma maneira não formal, já era feita, né? Não que a formal não existisse, mas principalmente a não formal. E a demarcação desses territórios, dessa construção sobre estes corpos, e das histórias que temos hoje, de tantos tabus, mitos e preconceitos sobre a questão da sexualidade,
remontam desde o período da nossa colonização. Né? E na Europa, bom, na verdade remontam à história humana, não é? Sim. A rigor. Sim. Mas no Brasil, desde a colonização, é que se forma a mulher ideal. Sim, sim, né? sim. Você investe em todas as relações de poder para formar o que é a mulher ideal. Uma mulher submissa, né? Uma mãe, parideira. Sim, sim. Não é? E assim, veja, né, Maurício, como que dentro disso que você coloca, né, a gente começa a compreender como existem agências de poder dentro deste contexto que foram utilizadas para garantir perpetuação desta normatização. Sim, sim. E desta estruturação do que é educar-se sexualmente de uma forma que responde à norma, né? Certo. Do que é normal e do que é anormal. Sim. Talvez nem tanto nessa perspectiva, né? Realmente assim, o normal é sempre educar a mulher para ser mãe, educar o homem para... O normal é sempre educar para que os papéis de gênero e os estereótipos de gênero pautados na heteronormatividade e nas concepções patriarcalistas sejam mantidos. Entendi. Sempre quando colocamos um processo de reflexão ou uma problematização que busca refletir sobre estas construções tão arraigadas, tão fortes, isto é como se fosse uma afronta, né? É tema a não ser debatido, você quer desconstruir, destruir a sociedade, destruir infringir a norma, destruir a família, e de forma alguma, essa jamais é a intenção, né? É somente questionar estes arranjos tão engessados e tão duros que foram postos para os corpos. Entendi. E vamos ver as consequências depois dos intervalos? Vou ter que parar um pouquinho, mas a gente volta já, Luiz, que o papo está interessante, e agora no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das consequências disso para a mulher, né? Quando a gente fala de desconstruir isso é porque há uma consequência política, não é? E de sofrimento nas costas daquela que talvez tenha, como diz Freud, carregado a civilização nas costas, né? A gente volta daqui a pouco com mais um pouquinho do bate-papo sobre a questão da sexualidade com o Luiz Fabiano. Estamos de volta com a Controvérsias. Hoje recebemos aqui o professor da UEMP, Luiz Fabiano, que nos brinda com uma discussão interessantíssima sobre a sexualidade e a educação e sexualidade. Já nos disse no primeiro bloco que sexualidade tem nada a ver com sexo. Não. E esse é um preconceito que atrapalha muito, né? Esse trabalho. Por que é tão importante, então, Luiz? Lógico, já nos deu várias pistas do porquê no primeiro bloco. Mas por que é tão importante tratar desse assunto? Só lembrando assim, quer dizer, na questão quando você fala em sexualidade, a gente pensa nos papéis, e a mulher desempenhou papéis, segundo Freud, que a fizeram sofrer muito na modernidade, né? O papel de mãe, o papel de culpa por muita coisa, o sentimento de culpa que carrega, isso tem a ver com sexualidade, né? Não sexo, né? Sim, sempre quando a gente fala em sexualidade, Maurício, a gente tem que entender que uma proposta de educação em sexualidade, que é um processo de intervenção pedagógica inserido no espaço da escola, um trabalho coletivo e não uma intervenção psicoterapêutica feita em momentos pontuais, né? Então este trabalho da educação em sexualidade, ele tem que estar inserido no espaço da escola, tem que ser ministrado de forma transversal entre as disciplinas, né? Porque eu posso trabalhar em biologia, história, né? Em diversos conteúdos, matemática também, matemática. Né? E vários conteúdos. E é extremamente importante porque toda proposta de educação em sexualidade tem que ser pensada na plenitude da dimensão. Então eu não posso pensar só, claro, é uma dimensão extremamente importante, problematizar questões sobre estereótipos, papéis de gênero, né? Isso é muito importante ser debatido. Mas tem a questão do respeito, da afetividade, né? A gente se esquece muito que uma proposta de educação em sexualidade, como estamos falando de dimensão humana e de relações, tratar antecipadamente da questão da afetividade é extremamente importante. Porque um sujeito que não se entende enquanto sujeito afetivo, ou tem algum
problema de conseguir se expressar ou conseguir manifestar a sua afetividade, provavelmente esse sujeito não viverá em plenitude as outras dimensões de sua sexualidade. Sim, sim. Então, só para colocar um pouco o quanto deve ser amplo e o quanto deve englobar diversos temas às propostas de educação em sexualidade. E deixar bem claro, eu acho bom deixar bem claro que é impossível fazer alguém mudar de comportamento sexual, né? Sim, perfeito. Maurício, principalmente agora na atualidade, nós temos passado por uma investida muito forte sobre a questão da educação em sexualidade. Sim. Em 2014 tivemos um retrocesso muito importante, né, momento em que foi retirado do plano curricular nacional a questão de gênero e diversidade e sexualidade, né, foi tudo retirado do texto, e a proposta de educação em sexualidade foi deixada para ser votada em Câmara de Vereadores para ver se seria ou não incluída dentro do Plano Municipal de Educação. Certo. Então hoje a gente enfrenta um grande problema, um grande retrocesso na questão da educação em sexualidade. Não que o Brasil efetivamente tenha vivenciado um avanço muito importante, Maurício. Nós podemos dizer que o Brasil ele é extremamente paradoxal enquanto ele propôs para a educação em sexualidade. Se pensarmos que a educação em sexualidade tem aí um respaldo legal, vamos dizer dessa forma, demarcado a partir do PCN de 1996 e reconhecido com a LDB de 1997, digo a LDB de 1997 porque foi quem sustentou as bases de uma educação pluralista e que reconhece a diversidade, né? Tivemos essas duas políticas educacionais instituídas. Em contrapartida, Maurício, nós nunca tivemos no Brasil uma política de capacitação para os professores, ou nós nunca tivemos efetivado um material para a educação em sexualidade no espaço da escola que ampliasse a limitação do corpo que está presente no material pedagógico da disciplina de ciências, da disciplina de biologia. Então, nunca tivemos um avanço realmente significativo para a questão da educação em sexualidade, né? Porque a partir do momento que tivemos a LDB e o PCN propondo a educação em sexualidade, dizendo que isto deveria ser trabalhado no espaço da escola, nada mais natural que o governo tivesse se comprometido com políticas de formação e capacitação do seu quadro de professores, né? Só que é claro, propor ou anunciar que a educação em sexualidade estaria regulamentada era como se atender e calar as vozes dos movimentos que reivindicavam por esta pauta. Né? Como muito é feito, né? Dão uma noção de que a pauta foi atendida, a reivindicação, estamos cuidando disso, e na verdade a gente nunca havia avançado muito. Mas agora, né, infelizmente, principalmente com o projeto de lei, né, da lei da mordaça, escola sem partido, estamos aí vivenciando um período muito mais crítico, onde há toda uma mobilização e uma mobilização de interesse político, de uma base da qual eu não compartilho de forma alguma nenhuma das propostas ou das perspectivas que eles criam, né, que não são verdadeiras, são manipuladas. Eu acho que assustar a população, assustar as mães, assustar os pais é uma boa estratégia política, né? É uma boa estratégia política. Mas tem efeitos colaterais muito tristes, né? Principalmente porque cria-se um pânico moral, né? E para este pânico moral há sempre um super-herói que vai surgir e reestabelecer a ordem. Voltar à família tradicional, voltar... Claro, claro. Se nós olharmos as manifestações de 2013, né, eu lembrando agora aqui, que as manifestações de 2013, que vieram primeiramente falar sobre o impeachment, quando a população foi para a rua,
com a mobilização inicial do passe livre e tal, certo. a grande pauta naquele momento era a questão de restabelecer a moral, pela boa ordem, a ordem, família, a honra da família, dos bons costumes. E o que nós tivemos daquele período? Daquele período, as eleições de 2014 elegeram o maior número, né, de políticos vinculados à bancada religiosa, né, e conservadora, nunca visto desde o pós-1964. E é claro que toda a pauta de retrocesso que vivenciamos hoje, quando falamos sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre políticas públicas, sobre equidade de gênero, né, sofreram um retrocesso extremamente importante. Que absurdo. Quer dizer, na verdade, assim, o que a gente percebe é muita gente que tem muito pouco conhecimento sobre isso falando e assustando a população. Sim. Pouca gente se empenhando em lutar contra, quer dizer, é meio desleal, né? Essa luta é uma luta que parece muito difícil ser enfrentada, né? Quer dizer, eu vejo aqui na UEMP, quantas pessoas, na verdade, que estão engajadas nisso. Vocês têm agora um próximo congresso, né? Sobre sexualidade, que é bom até a gente divulgar, mas que são pequenos movimentos perto da capacidade que esses políticos conservadores, entre aspas, porque eu acho que o que eles mais querem conservar é o seu cargo, né? Ou o seu mandato. Então, eu acho que muitos nem acreditam no que falam, porque eles sabem que não é possível imaginar que o professor mude, né, a sexualidade de um aluno simplesmente por conta de uma aula, como se de repente o aluno fosse maleável, fosse um objeto que você pode controlar, mudar para cá e para lá. Quer dizer, é uma coisa muito infantil, muito ingênua acreditar nisso, né, Luiz? Sim. É perfeito, né? É impossível alguém transformar um ser humano por conta de sua prática educacional. Isso com toda a tua experiência, estudo, profundidade, você está dizendo isso, né? É impossível. Eu digo isso com muita propriedade, propriedade de vida e propriedade de leitura teórica e tudo, né? Maurício, considerando a sexualidade como uma dimensão humana, ela é existencial, e tudo que é existencial faz parte do momento em que eu existo, ou seja, está vinculado ao meu nascimento. Eu não posso, enquanto educador em sexualidade, e jamais um educador em sexualidade agiria desta forma, propor uma prática de educação em sexualidade, alguma forma de intervenção pedagógica que tente transformar esta dimensão humana, não é? Lógico, impossível. De forma alguma. Sim. E isto não seria possível, é a mesma coisa da gente falar na cura gay. Sim, né? sim. Não existe cura gay a partir do momento que isto não é uma doença, não é? Eu não acordo e hoje estou gay, sim. Né? Sim, e nem estou hétero. E nem estou hétero, não existe. Ninguém num dado momento resolveu, chegou o momento que ele tem que decidir. Ninguém que está nos ouvindo ou assistindo, né? Se eu parar e perguntar para um hétero, quando você decidiu ser hétero? O hétero vai perguntar, eu sou hétero desde quando eu me conheço por gente. Sim. Da mesma forma, se eu direcionar esta mesma pergunta a um homossexual, ele também responderá da mesma forma. É claro que as pessoas passam por períodos, né, principalmente falando da questão da homossexualidade, e a homossexualidade entendida como uma expressão que foge à regra, né, as pessoas às vezes demoram para começar a se expressar e viver a sua existencialidade da forma com que ela realmente se compreende. Exatamente. Porque existe todo um tensionamento externo, um tensionamento social, lógico, né, uma necessidade de adequação, principalmente sobre o jovem, sobre o adolescente. Então, é claro que ele passará por um período, mas ninguém vira gay e ninguém vira ex-gay, né? Ninguém vira hétero. Ninguém vira hétero. Luiz, infelizmente, acabamos mais um bloco. É muita coisa, né? A gente precisava de mais tempo aqui para poder dar conta. Mas a gente vai para o último bloco já. Eu tenho muita coisa a perguntar para você. Inclusive, continuar um pouco essa discussão, porque eu acho que é muito bom frisar isso, sabe, Luiz? Porque eu acho que isso assusta um pouco as pessoas e isso acaba atrapalhando. E falar um pouquinho desse congresso que nós teremos em Jacarezinho, na UEMP, que eu acho que é um congresso que, se temos pouca formação nessa área, o congresso
em sexualidade ajuda muito, né? Perfeito. A formação. De volta daqui a pouco, após os comerciais. Estamos de volta com a Controvérsias, hoje discutindo a questão da educação e sexualidade com o professor Luiz Fabiano da UEMP de Bandeirantes. O professor Luiz já demonstrou nos últimos blocos a importância de discutir o tema. Como é que nós temos perdido tempo com medo desse tema, fomos assustados, né, por alguns discursos mais conservadores. Nem sempre o conservadorismo é algo assustador e nem sempre tem essa conotação, né, de ser algo negativo. Mas nos últimos tempos eu acho ligado à questão da política, a conjuntura, o ódio e a necessidade desses candidatos a estar na mídia e a dizer coisas, né, que a população às vezes quer ouvir, nós acabamos atrapalhando um pouco esse movimento, essa discussão, né? E aproveitando isso, Luiz, se quiser até falar nesse momento já sobre a questão do Congresso em Jacarezinho, na UEMP, né? Sobre sexualidade, se quiser convidar as pessoas, eu acho que vale a pena. Tem muita gente que está nos assistindo aqui, que são professores, alunos, e às vezes interessa participar. Entre os dias 21 a 25 de setembro, nós estaremos realizando no campus de Jacarezinho a 6ª Jornada Regional de Educação Sexual do Paraná. Ótimo. Sob a coordenação do professor Dr. Matheus Luiz Biancon. Será um evento muito importante, porque o evento tem no bojo este ano discutir um pouco sobre as tramas envolvidas no golpe e as tramas principalmente relacionadas ao grande retrocesso que vivenciamos quando falamos em educação e sexualidade, em diversidade, respeito, direitos sexuais, reprodutivos. Então é um evento muito importante para a busca de conhecimento, para debate, vai reunir a comunidade acadêmica, a comunidade externa. Teremos aí na mesa de abertura a ex-ministra Eleonora Menecute e uma grande militante dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Esteve à frente da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, acredito que de 2013 a 2014, quando a secretaria foi extinta pelo governo Michel Temer. Então vai ser realmente um acontecimento muito importante. Do afastamento da presidente Dilma para cá, houve muito retrocesso. Sim, né? sim. Isso que o Joresp vai tentar discutir um pouquinho, esse retrocesso dessas lutas todas. Sim, as mesas estão direcionadas para estas discussões. Entendi. Vão ter espaços de debate, e é um evento muito importante para as pessoas que estão vinculadas ao tema ou para as pessoas que querem compreender um pouco mais sobre as questões de educação e sexualidade, participarem e estarem ali envolvidas no debate mesmo. Ótimo. A partir de 21 de setembro, né? 21 de setembro, as inscrições... da UEMP, perfeito, né? As inscrições estão abertas, somente as inscrições para envio de trabalhos que se encerraram. Ótimo. Mas no mais é possível se inscrever ainda para as oficinas, para os debates e tudo. Então, 6º Joresp. Joresp. Vamos lá, o Luiz, nosso tempo infelizmente é muito curto, eu queria que você falasse mais algumas coisas para te aproveitar, é tão difícil trazê-lo aqui, conseguindo tempo na tua agenda, né? E agradeço muito você ter vindo até aqui, né? Você ter vindo para Jacarezinho, para Ourinhos, no caso, de Bandeirantes para cá. É bacana contar com pessoas como você, que tem essa possibilidade de sanar tantas dúvidas, né, e eliminar tantos preconceitos. Eu acho que isso que é importante para isso que é o programa. Mas veja bem, quais são os dilemas, então? Já falamos sobre um dilema aqui, que é essa questão hoje do preconceito, desse medo que puseram a população. O tema ficou um tema difícil de ser trabalhado, um tema que assusta, um tema que os pais, quando os pais não compreendem, não adotam, não assumem, não acompanham, né? E nas escolas, na verdade, acabam muitas vezes pressionando a escola para que não tenha. E isso, nós temos muita perda com isso, né? Ou seja, de convivência humana, de possibilidade de melhorar um pouquinho as relações humanas, de melhorar o sofrimento de alguns oprimidos pelas questões de gênero, de sexualidade e tudo mais. É por aí, né, Luiz? Sim. Maurício, realmente é um tema bastante tabu, é um tema permeado pelo preconceito, né? E a gente sempre tem que pensar, né? Falar sobre sexualidade
é também pensar de como fui educado sexualmente. Então, é uma temática, e uma temática que deve ser vista enquanto uma proposta pedagógica a ser inserida dentro do espaço da escola, certo, e que deve observar todas essas dimensões que englobam a sexualidade, e que a gente tem que respeitar todas as limitações dos professores também, pensando que vivemos em um país onde não há uma política de capacitação para o quadro de professores. Entendi, sim. Agora, é claro, nós temos, os educadores em sexualidade têm trabalhado pautando-se em materiais muito sérios, em materiais que orientam a intervenção pedagógica, né, que nos diz como trabalhar em cada faixa etária, quais assuntos serem abordados, Entendi. principalmente o material produzido pela Unesco. Tá. É um material de orientação para o trabalho em educação e sexualidade, é pautado neste material que estamos trabalhando. Certo. E este material, Maurício, ele traz várias experiências, ele apresenta muitos resultados positivos da proposta de educação em sexualidade, principalmente quando a gente pensa, falar em educação em sexualidade estimulará uma prática sexual precoce. Sim. Ao contrário, né? Ao contrário, a educação em sexualidade nos países onde ela se efetivou, certo, ela tem prorrogado o período de iniciação sexual. É o contrário. Ao contrário, porque as meninas estão muito mais preparadas para dizerem não, e os meninos muito mais conscientes sobre o respeito ao corpo destas meninas. Entendi. Com isso, acompanha diminuição dos índices de doenças sexualmente transmissíveis, redução nos índices de HIV/AIDS. Né? Então, o trabalho de educação em sexualidade ele é sempre positivo. Ele não, de forma alguma, ele irá estimular algo, negar o corpo biológico, né? De forma alguma. Ele está ali para ser um trabalho que contribui para o respeito, que contribui para a saúde, que contribui para uma melhor qualidade de vida. Porque o problema existe no Brasil, né? Uma gravidez precoce, iniciação sexual precoce, sim, abortos, quer dizer, fechar os olhos para isso é uma opção. Sim. É a opção que alguns querem. Fecha os olhos, não se fala nisso, é proibido falar nisso. E enfrentar o problema é outra forma, é necessário e é uma outra forma, né? Mas que, na verdade, esse enfrentamento não é desejado por alguns, e, na minha opinião, mais para uma conotação política, mais por ter um discurso político, quer dizer, são alguns que não têm discurso político nenhum e usam dessa plataforma como o único discurso possível e percebem que como tem ressonância, ficam o tempo todo falando sobre isso. Então é muito importante, é importante esse dado que você trouxe, né? Quer dizer, aonde se fala sobre isso, se trabalha a questão da educação e sexualidade, é onde se tem melhor resultado. Sim, né? sim. E os resultados são fantásticos, porque são resultados que impactam diretamente sobre a saúde do indivíduo. E é importante destacar que o trabalho de educação em sexualidade, principalmente este trabalho orientado pela Unesco, é um trabalho que propõe uma intervenção alicerçada em um tripé. Neste tripé, para que a proposta de educação em sexualidade se efetive concretamente no espaço da escola, nós não olhamos somente para o espaço da escola. Como é tripé, olhamos para a família, para a escola e para o Estado. Papel do Estado. Papel do Estado. E aí sim, quando nós conseguirmos fazer uma sensibilização articulada, né? Neste tripé, nós conseguiremos efetivar uma proposta de educação em sexualidade. Muito diferente do que vivenciamos hoje. O Estado nos nega o direito à capacitação e à legitimidade da ação no espaço da escola. Certo. A família bombardeada por uma forte concepção patriarcalista, conservadora, moralista, teme a educação em sexualidade. Sim. E a escola, infelizmente, não pode ser o espaço único do debate. Exatamente. Né? Sim. E a partir do momento que o Estado não se envolve, a escola vai ter dificuldades de conduzir o trabalho de educação sexual. Como está tendo, né? Como está tendo, como está tendo, e principalmente na atual conjuntura e frente aos projetos de lei que temos. Escola sem partido, lei da mordaça. Sim.
Né? O problema da escola sem partido assim, não é nem falar, olha, você não pode fazer propaganda política. Nós sabemos disso. Sim. É ridículo alguém que vá fazer propaganda política de um candidato. Eu sei, pode acontecer dos dois lados, de todos os lados, qualquer, seja a favor seja de esquerda, direita, centro, qualquer coisa. Fazem campanhas e está errado. Agora, o que eles querem amordaçar não é só isso. Não. É discussão de gênero, é discussão sobre a evolução da espécie, ou seja, são discussões científicas. Né? Então, quer proibir qualquer tipo de discussão. E aí, isso, lógico, você pegar um exemplo que você falou, quando eu falo de educação e sexualidade, eu discuto, por exemplo, para as meninas e para os meninos, né, o impacto que é ser mãe precoce ou ser pai precoce. Claro. Educar em sexualidade não é falar que faça sexo, ao contrário, dizer, olha, se você se engravidar, o impacto da tua vida é esse. Sim, né? sim. E quem tem que dizer isso são pessoas preparadas para isso, não é dizer moralistamente, não. De forma moralista, de forma simplista, de forma superficial. Não é? A intervenção em sexualidade, ela deve ser livre de tabus, mitos, preconceitos, e sempre lembrar, nós vivemos em um Estado laico. Exatamente. Não é? Sim, isso é importante. Como vivemos em um Estado laico, a minha ação em educação e sexualidade não pode ser pautada por uma moralidade estruturada em uma crença religiosa. Perfeito. Eu tenho que garantir na minha ação os princípios do Estado democrático e garantir a consciência de que todos são portadores de direitos. Perfeito, Luiz. É uma pena ter que terminar o programa, uma pena acabar o programa. Antes ficaria mais vários blocos aqui. Eu já te convido, assim que você puder, voltar para continuar esse assunto, acrescentar outros temas que você trabalha, eu sei. Né? Você quer dizer alguma coisa para a gente finalizar? Fica à vontade. Não, Maurício, eu gostaria realmente de agradecer o espaço, né? E como eu iniciei dizendo, um espaço que carecemos socialmente de outros espaços como este, né? De realmente poder ter um diálogo tão aberto, né? Então eu gostaria realmente de agradecer e me colocar à disposição de estar sempre contribuindo com você aqui, trazendo outros assuntos para serem debatidos. E quem quiser ouvir mais o Luiz, encontrá-lo no Joresp, a partir do dia 21 de setembro, né, estará lá com outros, né, professores e palestrantes sobre o tema. Bom, gente, infelizmente nós temos que encerrar o programa de hoje. O A Controvérsia tratou do assunto da questão da educação e sexualidade. Você pode rever esse programa pelas redes sociais, pelo YouTube, também pelo grptv.com.br. Estaremos de volta na próxima semana com mais um tema controverso, com mais um professor, um colega, um amigo que vem tratar, como sempre, de forma clara, de forma objetiva e de forma muito crítica. Muito obrigado e até a próxima.